Boa noite a todos. É com a honra de sempre e alegria renovada que me apresento mais uma vez no projeto ABEBM TV ano 2022 para tratarmos nessa noite do capítulo 5 de O Livro dos Espíritos, considerações sobre a pluralidade das existências, na questão 222 de O Livro dos Espíritos, dessa feita falando da metempsicose em oposição à reencarnação, em complemento à primeira parte dessa questão, que foi muito bem retratada pelo nosso querido irmão Brando Vargas, no estudo da noite de 24 de março de 2022. Então é uma questão muito extensa e impraticável tentar decifrá-la ou tentar passar para vocês de uma forma mais tranquila, numa só noite, num só trabalho. Então eu venho dividir, tenho a honra de dividir a segunda parte dessa questão 222 com o querido irmão Brando Vargas e rogando a espiritualidade amiga que nos abençoe e nos proteja, e que possamos dar conta dessa empreitada. Vamos então à leitura da página de abertura da coleção Fonte Viva, livro Vinha de Luz, por Chico Xavier, com a orientação de Emmanuel. A lição é 164, acima de nós. Porque está escrito: destruirei a ciência dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículo 19. Dezenas de séculos passaram sobre o planeta, renovando a estruturação de todos os conhecimentos humanos. A ciência da guerra multiplicou os estados. Entretanto, todos os gabinetes administrativos que lhe traçam os escuros caminhos sucumbem através do tempo pelas garras dos monstros que eles próprios criaram. A ciência religiosa estabeleceu muitos templos veneráveis. Contudo, toda vez que esses santuários se confiam ao conforto material desregrado, sobre o pedestal do dogma e do despotismo caem pouco a pouco, envenenados pelo vírus do separatismo e da perseguição que decretam para os outros. A ciência filosófica erige sistemas sobre sistemas. Todavia, quando procura instalar-se no negativismo absoluto perante a divindade do Senhor, sofre humilhações e reveses, dentro dos quais atinge fins integralmente contrários aos que se propunha realizar. Em toda parte da história, vemos triunfadores de ontem arrojados ao pó da terra, cientistas que semeiam vaidade e recolhem os frutos da morte, filósofos louvados pela turba invigilante que plantam audaciosas teorias de raça e economia, conduzindo o povo à fome, à ignorância e à destruição. Procura, pois, a fé e age de conformidade com a lei de amor, que ela te descortina o coração, porque acima de nós, infinito é o poder do Senhor, e dia virá em que toda mentira e toda vaidade serão confundidas. Assim, graças te rendemos, Deus de amor, luz, paz e criação. Rogamos, louvamos e agradecemos, Senhor, pela graça infinita com que a Tua misericórdia nos abençoa e nos permite, passo a passo,
trilharmos o caminho do rumo da perfeição. Abençoa-nos, Senhor, em todas as horas, em todos os dias e por todos os tempos. Sê conosco, agora e sempre. Graças a Deus. Bom, voltamos aqui ao ponto, que é a exposição da segunda parte da questão 222 do Livro dos Espíritos, tratando da metempsicose em oposição à teoria da reencarnação. Vamos começar com as perguntas 132 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta o seguinte: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E a resposta é: Deus a impôs a eles com o objetivo de os fazer chegar à perfeição. Para alguns é uma expiação, para outros é uma missão. Mais adiante ele volta a perguntar, questão 67, qual o objetivo da reencarnação? A resposta é expiação, aprimoramento progressivo da humanidade, sem o que, onde estaria a justiça de Deus, né? E lá mais adiante, no mesmo Livro dos Espíritos, Kardec ainda pergunta, questão 170, em que se transforma o espírito depois da sua última encarnação? A resposta dos espíritos, bem categórica: espírito bem-aventurado, é um espírito puro. Aí nós vamos navegar naquelas questões 101 a 113, que fala da escala dos espíritos, e descobrindo com a nossa consciência onde nós já chegamos, onde nós estamos e o quanto falta até essa pureza proclamada aos quatro cantos pelos apóstolos, pelos anjos, pelos arcanjos do Senhor. Usando o livro O Consolador também por Francisco Cândido Xavier e Emmanuel, tem uma questão 243 que diz o seguinte: todos os espíritos que passaram pela Terra tiveram as mesmas características evolutivas no que se refere ao problema da dor? Todas as entidades espirituais encarnadas no orbe terrestre são espíritos que se resgatam ou aprendem nas experiências humanas após as quedas do passado, com exceção de Jesus Cristo, fundamento de toda a verdade neste mundo, cuja evolução se verificou em linha reta para Deus, e em cujas mãos angélicas repousa o governo espiritual do planeta desde os seus primórdios. Vejam a distância, a diferença entre Jesus e nós. Então começa a fazer sentido. Criação do espírito, encarnação, reencarnação. A propósito, se olharem lá na questão 23, pergunta o seguinte: o que é o espírito? A resposta é o princípio inteligente do universo. Mas lá na questão 76 também pergunta o que significa o espírito, o que significa ser nós. Não estamos falando deles, não estamos falando de outros espíritos, estamos falando de nós também. Então a assertiva na questão 76 do Livro dos Espíritos é que não significa que sejamos os mais inteligentes do universo. Nós apenas compomos uma pequena parte nesse concerto harmônico da criação de Deus. Só isso. Haveremos de encontrar mais primitivos, como também encontraremos muito mais evoluídos. Afinal, são mais de 200 bilhões de galáxias. Não dá nem para imaginar a quantidade de sóis, planetas, luas correspondentes, seus satélites, meteoros, meteoritos, e ainda tem o que os cientistas chamam de matéria escura. Para nós, é o fluido cósmico universal. Se nós observarmos o livro A Caminho da Luz, também de Chico Xavier por Emmanuel, em especial nos capítulos 2 até o capítulo 8, nós vamos ver que os árias na China, os hindus na Índia, os egípcios e os hebreus lá em Israel começaram a trazer de capela o que seria a mola propulsora do que chamamos religião. Nós, por enquanto, na carne, não vamos saber
se viemos de Capela, se já estávamos na Terra, nesse período em que chegamos, de outro lugar, que não nascemos junto com a Terra. A Terra tem 4.000 bilhões de anos. Talvez tenhamos muitos milhares de anos, mas bem mais jovens que o planeta que nos abriga. Vamos passar, por exemplo, por Edgar Armond. Numa trilogia, ele escreveu Exilados de Capela, falando exatamente desses 4 grandes grupos. Escreveu Na Cortina do Tempo, que fala do afundamento, do aniquilamento de Atlântida e da Lemúria. E depois Almas Afins, tratando especificamente dos egípcios. Mas vamos seguir adiante aqui. Essas 4 coletividades, hindus, árias, egípcios e hebreus, começando pelos hindus que fundaram as suas bases junto ao rio Ganges e nos legaram os Vedas, 4 livros sagrados que contêm preces, hinos, fórmulas relacionadas a sacrifícios, porque faziam, e também a manutenção do fogo sagrado. Então eles constituíram-se nas primeiras vozes da filosofia e da religião no planeta Terra. Mas já trouxeram de lá, de Capela. Eram politeístas. Os árias na região, inicialmente na China, foram passando depois para a Pérsia, que é o atual Irã, e dali foram misturando, miscigenando na base do Cáucaso, que é uma cordilheira, tem em volta ali Hungria, Rússia, Azerbaijão, tem vários outros países dessa coxa de retalho que é a Europa, então de onde saiu a expressão caucasiano, ou seja, da base do Cáucaso, mas foi uma mistura do ária com o hindu, aí deu a raça indo-ariana e dali foi miscigenando até chegar aos dias que correm. Então, era um grupo inicialmente sem esperanças, embora livre, mas também insubmissos. Não se tem notícia do que eles, antes, enquanto árias, estivessem conformados com o degredo e aceitassem ter, então, uma religião. Os egípcios eram considerados os que menos débitos possuíam perante o Tribunal da Justiça Divina e, portanto, os primeiros a retornar aos orbes superiores, aos mais evoluídos, até onde nós sabemos, e deixaram aí para nós as pirâmides. Então lá, exemplo, Quélpis, Quéfren, Miquerinos, Gizé, estão todos lá. São um testemunho da envergadura do conhecimento daquele povo originário. E deixaram também o Livro dos Mortos, que ensina, orienta como se conduzir, como o espírito deve se conduzir depois de deixar a carne, quando é mumificado, embalsamado, e então recebe vários pedaços, vários papiros do que é considerado o Livro dos Mortos, para que se conduza na busca da luz. E por fim os hebreus, que era o grupo mais forte e homogêneo, com a certeza de um Deus único. Os egípcios são politeístas. E os hebreus, então, eles sabiam eles tinham essa certeza desse Deus único, porém, muito orgulhosos, exclusivistas, muito vaidosos, não se misturavam e nessas circunstâncias, ainda assim, nos deixaram o Velho Testamento. E naquela região, Jesus passou pela terra, iniciou o seu sacerdócio e dividiu a história entre antes de Cristo e depois de Cristo. E aí, com essa crucificação de Jesus, cujo quadro está aqui atrás da gente, nos protegendo e nos amparando, onipotente, onipresente, onisciente, tanto quanto Deus, nós temos a certeza de que o povo hebreu também era monoteísta. Agora, estávamos a falar do tema metempsicose e reencarnação, então vamos a ela. O que é a metempsicose? Vem do grego meta, que é mudança, além.
em alguma coisa. Psique, alma, espírito. Metempsicose é a mudança além da alma. Então, na Índia, os hindus politeístas, ainda assim, ensinavam a crença de um Deus supremo, na imortalidade da alma e na recompensa à virtude. Esse ser supremo é o Deus Brahm. Não vamos confundir com Deus Brahma, que vamos falar diante dele. A partir desse Deus, há então, dentre milhões de espíritos, são muito, mas muito politeístas mesmo, haja espírito lá. E 3 semideuses, ou seja, abaixo do Deus Brahm, que é o Criador Supremo, há esses 3 gênios superiores, ou semideuses, que são responsáveis pelo seguinte: Brahma, agora sim, semideus Brahma, que é responsável pela criação do universo, da natureza, da consciência e do pensamento humano. Vishnu, que é responsável pela sustentação e conservação do planeta e a evolução dos seres humanos. E Shiva, que é o deus da destruição e senhor da yoga, ou yoga, como dizem alguns, com grande habilidade de construção e restauração, então alterando constantemente o mundo ao seu redor. Essa é a concepção dos hindus. Mas veja o que a gente falou antes. Vamos lá. Há um Deus Supremo, que nós chamamos de Deus, para eles é Brahm. Acreditam na imortalidade da alma, nós também. E na recompensa à virtude, ou seja, quanto mais perfeitos, quanto mais próximos da perfeição, menos pecado teremos que purgar nessa e nas próximas existências. Olha a reencarnação. Mas eles usavam o termo metempsicose. Então, dessa pesquisa empreendida, apurou-se que durante muito tempo a harmonia, a paz e a felicidade reinou entre esses espíritos, mas um dia houve uma revolta. E a partir dessa revolta, os rebeldes foram precipitados do céu para as trevas. Lembram que a gente fala na doutrina espírita e também na religião católica dos anjos caídos? Pois é. A partir daí, cada planta, cada ser passou a ser animado por um anjo caído, surgindo então a metempsicose. Então a crença deles de que hoje eu estou encarnado como ser humano, como um espírito encarnado mesmo, mas amanhã eu posso vir na pele de um cachorro, um macaco, uma cobra, um javali, um crocodilo, para eles. Então, por esse prisma, as almas felizes e perfeitas faliram, se rebelaram, e a nova encarnação em corpos de animais é uma punição que vai se perpetuando. Aí não tem um final. É a doutrina, a filosofia da pena eterna. E saíram, vejam bem, da perfeição para o primitivismo, quando a doutrina espírita prega que é do primitivismo vamos chegar à perfeição. Essa é uma das contradições entre as duas, ou oposição. Então essa crença lança luz, né, na empatia dos hindus com os animais. Então na Índia, os animais são muito respeitados, muito considerados, embora nas áreas onde predomina muito a pobreza, é uma coisa precária, mas os animais são respeitados. Para se ter uma ideia, a Índia hoje tem em torno de 1,5 bilhão de habitantes. Ratos, roedores, respeitados lá por eles, tem 3 vezes mais, ou seja, mais de 3,5 bilhões de ratos, para se ter uma ideia. É um troço complicado de falar, mas a gente tem que trazer o resultado da pesquisa. Então, dessa forma, o hinduísmo prega que a felicidade não pertence a esse mundo material e primitivo. Também é um ponto de comum acordo com o cristianismo e com a doutrina espírita, porque Jesus disse: meu reino não é desse mundo. A felicidade também não está aqui. Lá no Sermão da Montanha, quando ele falou das bem-aventuranças, está lá no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, bem-aventurados os aflitos, e são 8 bem-aventuranças, não tem nenhum feliz ali,
desses 8 que ele falou. Mas foi para esse grupo, elencado nessas 8 bem-aventuranças, que ele veio e foi crucificado em favor desse grupo, do qual nós fazemos parte. Mas vamos adiante. Então, a partir do momento em que eram perfeitos e chegaram ao primitivismo, como os hindus pregam, nós temos a única possibilidade de evoluir e atingir o nirvana, que é o paraíso. A prática diária da yoga ou yoga e a meditação, todos os dias, por toda a vida, ou seja, enquanto estiver encarnado, todos os dias. Os muçulmanos também se diz que tem que se ajoelhar na direção de Meca, se eu não me engano, 5 vezes ao dia em orações. É o que eles acreditam e tem que ser respeitado. É assim que funciona para cada cultura, para cada religião. Tem que haver o respeito. Então, na esteira do tempo, essa teoria da metempsicose chegou ao Egito. Para se ter uma ideia, o Egito também, os egípcios são politeístas. Foram pesquisados, eu consegui encontrar 18 deuses. Para vocês terem uma ideia, desses 18 deuses, 10 têm a cabeça ou o corpo como um animal. Não vamos falar só do primeiro, Amon-Ra, rei dos deuses, cabeça de homem ou carneiro, para vocês terem uma ideia. Então, lá, desses 10 que eu consegui elencar no trabalho, não daria tempo de nomeá-los todos e dizer os atributos, fazem parte, são cultuados, igualmente são respeitados também todos os preceitos contidos no Livro dos Mortos. Também acreditam que a felicidade não é desse mundo aqui. Então eles se preparam para além da morte do corpo físico. Então, além do extremo cuidado e devoção ao culto dos deuses, ao longo da existência na matéria, os egípcios então elaboraram esse Livro dos Mortos, que é uma coletânea, com hinos, fórmulas mágicas, orações, feitiços, que acompanhavam, não inteiro, o Livro dos Mortos inteiro, porque não caberia, mas partes deles, junto com o momento do embalsamamento e a mumificação dos corpos. Então ficavam nos sarcófagos para que o morto, na cultura deles, pudesse então prestar bastante atenção naqueles escritos e seguir no caminho da luz, que nós aqui no Ocidente também procuramos. Então esse elevado nível de ideal da sociedade egípcia fazia com que se tivesse grande respeito à verdade e à justiça. Daí, porque eles foram considerados os primeiros povos iniciais que vieram de Capela para povoar a Terra, que teriam tido a oportunidade do retorno a outros orbes, né? Vamos fechando esse ciclo que a gente falou desde o início. Então, lá, a metempsicose vai acontecendo também até que essa alma, ou espírito, como nós chamamos, possa se purificar e voltar então para a nova fonte da vida, já encarnando como um ser humano. Então, historicamente, esse Livro dos Mortos ocupou um período muito grande na época do Alto Egito, do Antigo Egito, entre 1580 e 1160 a.C., mas é respeitado até hoje. E as referências, embora esse período tenha sido de pujança na divulgação, na propagação do contido nesse livro, vem até hoje, mas foram beber em fontes mais antigas ainda, que existia antes disso a tradição oral, né? Então, se formos buscar o fundamento, é desde a pré-história. E o que é a pré-história? A pré-história é exatamente aquele período que antecede a invenção da escrita pelos sumérios no ano 4000, mais ou menos 4000 a.C. A Suméria, os sumérios habitavam a Mesopotâmia, que é uma região hoje ocupada pelo Iraque. Então, Meso, entre Potâmia, água potável, eram os rios Tigre e Eufrates,
escritos e narrados por Moisés na Gênesis, lá no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, Moisés menciona que lá era considerado o verdadeiro paraíso de Adão e Eva. E a antiguidade, enfim, é o período a partir da invenção da escrita, como a conhecemos hoje, em mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, e contado esse período até o ano de 476, que foi o ano da queda do Império Romano. Então, essa é a antiguidade. E voltando então ao dogma da metempsicose, ela era muito difundida no Oriente, até que Pitágoras, que reencarnou na ilha de Samos, na Grécia, em 570 a.C., e desencarnou em Metaponto, também na Grécia, no ano 495 a.C., inteligentíssimo, só para dar uma dica, Teorema de Pitágoras, é esse mesmo indivíduo, esse amigo, irmão nosso, que foi ao Egito, aprendeu tudo e mais alguma coisa sobre a metempsicose, trouxe para a Grécia e daí pontificou para todo o Ocidente. Nessas circunstâncias, nós vamos fazer agora o seguinte, vamos recuar um pouquinho lá, mais no tempo, antes de Pitágoras, mas contemporâneo ao Livro dos Mortos, quando foi elaborado, entre 1446 e 1406, os hebreus estavam vagando no deserto, antes de Cristo. E nesses 40 anos, Moisés compilou o Pentateuco, que é Gênesis, Êxodos, Levítico, Números e Deuteronômio. Foram os 5 livros, o Pentateuco de Moisés. E, como ele era legislador, também começou a elaborar a Torá. Ao longo do tempo, houve alteração de alguns artigos, tem que acompanhar a evolução, que é a lei judaica. Mas o Pentateuco está lá na Bíblia, como podemos ler hoje. Ressalvados o quê? A tradução, aramaico, hebraico, grego, latim, português. É claro que o que escreveu no início não é o que chegou para nós na ponta, exatamente, literalmente aquilo. Mas nós temos que respeitar, porque aquela é a palavra de Deus, através de Moisés, tendo como exemplo os 10 mandamentos. Muito bem, vamos recuar nesse tempo, vamos chegar na Gênesis, lá no capítulo 1, versículo 20, diz assim, abre aspas, e disse Deus, produza as águas cardume de seres viventes e voe as aves acima da terra no firmamento do céu. Capítulo 1, versículo 21, criou, pois, Deus os monstros marinhos e todos os seres viventes que se arrastavam, os quais as águas produziram abundantemente segundo as suas espécies, e toda ave que voa, segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Capítulo 1, versículo 24. E disse Deus, produz a terra seres viventes segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis e animais selvagens segundo as suas espécies. E assim foi. Capítulo 1, versículo 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Domine. Lá na Gênesis, capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então, voltando lá, desde o tempo da Gênesis, já temos, enquanto espírito encarnado, uma diferença e uma superioridade sobre, ou relativa, a todos os outros seres viventes da Terra. Guardem bem isso. A palavra é metempsicose, mas lá na Gênesis já vem mostrando que não é por aí. Muito bem. Vencida então toda a etapa do Velho Testamento, Jesus desceu, passou na Palestina e, marcando profundamente a humanidade, lembra o que eu falei no início? Dividindo a história em antes de Cristo e depois de Cristo,
deixou 4 sermões, mais de 60 parábolas, se eu não me engano são 63, além de inúmeros prodígios, milagres, além, é claro, e principalmente do verdadeiro exemplo de todas as virtudes necessárias para a evolução do homem, sempre esclarecendo que a verdadeira felicidade de fato não é na matéria, não é desse mundo. Pode ser na Terra como referência, mas em outra dimensão. Então, quando ele diz não é desse mundo, não significa que é bem longe da Terra, fora da Terra, mas é numa outra dimensão. A dimensão que nós não temos os olhos da matéria para ver, o ouvido da matéria para ouvir e todos os outros sentidos. Claro que aqueles dotados de mediunidade suficiente para isso percebem e conseguem traduzir, demonstrar para nós, naquilo que é permitido, o que eles conseguem, com a sensibilidade apurada, trazer para nós comuns dos mortais. Então, voltando ao ponto, nós vamos citar apenas 2 passagens com Jesus em que o espírito se liberta, deixa a carne e volta no processo de reencarnação, sempre na condição humana. Então, tem a passagem de Elias e João Batista, está lá registrado em Mateus capítulo 17, versículos 2 a 13. Quando Jesus disse que Elias veio, não o reconheceram e deram o tratamento que Elias não merecia, em tese, né? É a lei de causa e efeito. João Batista foi decapitado. Se voltarmos no tempo, vamos verificar que Elias fez a mesma coisa, tudo isso em nome de Deus. E há também um diálogo entre Jesus e Nicodemos, que era um senador, integrante do alto escalão do Sinédrio, que era o Senado dos Hebreus, registrado no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 1 a 12, quando Nicodemos, interpelando Jesus, achou estranho que ele pudesse voltar, depois de adulto, ao ventre da própria mãe. E aí Jesus disse que o que é da água, o que é da água é a água, é a carne, o que é do espírito é o espírito, que sopra como o vento onde quer, onde pode. E Nicodemos saiu ainda preocupado porque não conseguiu entender o que Jesus disse a ele. Está lá em João, capítulo 3, versículos 1 a 12. Aí na partida de Jesus, iniciou-se a edificação da igreja cristã, que não obstante as perseguições, prodigalizou um movimento muito lúcido em figuras da estatura, por exemplo, de Orégenes de Alexandria. Alexandria no Egito, cópia dos hindus na metempsicose. Olha a justiça de Deus, olha o que fez Jesus. Orígenes de Alexandria é um dos precursores de tudo que se tem na igreja chamada Católica Apostólica Romana. Não era doutor da igreja, não é doutor da igreja, porque no tempo dele a igreja não tinha a configuração que tem hoje. Senão ele seria considerado um dos 36, aí seriam 37 doutores da igreja. Nessas circunstâncias, ele nasceu em Alexandria, no Egito, no ano 185 depois de Cristo, ou seja, reencarnou, e desencarnou na cidade de Tiro, no Líbano, em 253 depois de Cristo. Reencarnou em 185 depois de Cristo e desencarnou em 253 depois de Cristo, ou seja, 68 anos. Então ele tornou-se um dos grandes pensadores da igreja do cristianismo primitivo e as suas orientações, os seus escritos vicejam ainda. Então já naquela época ele se opôs a Pitágoras e disse da pré-existência do espírito, mas na condição humana. Então ele não aceitava que fosse
retornar pela metempsicose ao corpo de um animal qualquer. Não. O ser humano é ser humano, é o espírito, é ser pensante. E nessa assertiva condenou veementemente, usando inclusive em harmonia com o pensamento de Paulo, que desencarnou em 64, decapitado em Roma, 64 depois do Cristo, mas está explicitado lá na primeira epístola aos Coríntios, quem tiver a possibilidade e oportunidade, capítulo 15, versículos 34 a 39, quando ele fala também da questão da reencarnação na condição humana. E essa Igreja Católica primitiva, então, na evolução do tempo, passou por transformações significativas, destacando o Édito de Milão, onde os imperadores Constantino e Licínio, nesse Édito de Milão, restituíram os bens da igreja confiscados ao longo de todo o período anterior e restituindo o direito à liberdade de culto. Aí veio o concílio de Nicéia, em 325 depois do Cristo, que é a definição dos dogmas da igreja. Hoje estima-se em torno de 50 dogmas. E depois o decreto do imperador Teodósio. Aí começaram as grandes vitórias, no ano 380, que tornou o cristianismo religião do Estado de Roma. Ainda era império. Em 476 da nossa era, depois do Cristo, então, a queda do Império Romano. Mas a igreja se fortalecendo a cada dia mais. Igreja Católica Apostólica Romana. Aí veio o concílio de Constantinopla, o famoso, em 553, com a imperatriz Teodora influenciando o imperador Justiniano, que enfeixava o reino e o clero nas próprias mãos. E com isso, o termo ressurreição, que era o que eles acreditavam, né? Não tinha o termo reencarnação. Eles então baniram solenemente esse termo do que eram os cânones da Igreja Católica, porque Teodora acreditava que, não existindo o termo ressurreição, ela não passaria por esse processo e não pagaria, dentro da lei de causa e efeito de Hermes Trismegisto, por tudo aquilo que ela engendrou contra todos aqueles, sempre em nome de Deus. E aí, enfim, em 1054 depois do Cristo, já na nossa era, um pouco antes de começar a Inquisição, houve uma divisão na igreja. Então passou a ser Igreja Católica Apostólica Romana para o Ocidente, e para o lado do Oriente veio, então, a partir desse cisma, a Igreja Católica Ortodoxa Grega, que é aquela igreja ortodoxa que tem na Turquia, parte da Anatólia, parte da Capadócia, parte da Grécia, na Rússia, em que até a cruz representando a crucificação de Jesus é diferente da nossa. Ela tem 2 barras transversais. Então esses dogmas da igreja vieram seguindo em oposição a essa metempsicose, sempre na ideia da ressurreição, que ainda não tinha o termo reencarnação, e até que em 1225 reencarnou na província de Aquino, na Itália, Tomás de Aquino. Esse sim é um doutor, um dos 36 doutores da Igreja Católica. Tão importante, tão inteligente, tão culto e tão veemente também na defesa da ressurreição, que equivale à reencarnação. Só equivale, não é a mesma coisa, mas sempre em oposição à metempsicose. E Tomás de Aquino desencarnou em Fossa Nova, na Itália, no ano 1274 da nossa era. Então, a exemplo de Orígenes de Alexandria, ele defendia que não há possibilidade da metempsicose, porque o objetivo do espírito é evoluir e não involuir, regredir, retrogradar. A Igreja Católica, então, enfrentou os movimentos de Martim Lutero na Alemanha em 1521, depois o movimento encabeçado por João Calvino na França em 1536
e passando por outros cismas, reformas, contra-reformas, a Inquisição vindo junto, ela então cumpriu a parte dela e tem o contributo aí desses 36 doutores da igreja, e desses 36 são 4 mulheres. Tem uma alemã, que eu não lembro o primeiro nome, mas é de Rigen, na Alemanha. Tem Catarina de Sena, na Itália. Tem Teresa d'Ávila, da Espanha, que é a Teresa de Jesus. E tem a Teresa de Lisieux, da França, que é a Santa Teresinha do Menino Jesus. Somente essas 4 mulheres que deixaram uma obra significativa. É a fé, pelo menos um milagre, e uma obra que tenha contribuído para a doutrina e os dogmas da Igreja Católica. Então, eles são designados doutores. Considerando 2022 de igreja a partir de Jesus, para ter 36 doutores, vocês imaginam quanto vale cada um desses espíritos acima da média para ser considerado doutor da igreja. Mas agora nós vamos entrar na fase da reencarnação. Nas questões 132, 167, 170 que falamos da 101 a 113, e a ideia da doutrina espírito consolador prometido é que, a partir do momento em que a gente repita de ano, não consegue evoluir, mas a gente não volta, não retrograda. Aí vocês podem observar das questões 585 a 591 de O Livro dos Espíritos, falam dos 3 reinos. Então são os reinos minerais e as plantas inicialmente. Vocês vão observar da questão 592 até 610, que essa obra, O Livro dos Espíritos, orienta para a relação animais e homens. E aí vem o esclarecimento basilar de Kardec na descrição da questão 611 até a questão 613, quando ele fala exatamente da metempsicose. Então, vejam bem, isso está tão arraigado na humanidade, está tão assimilado, que há dificuldade, porque a doutrina espírita tem 165 anos. Como é que nós vamos vencer, no estalar de dedos, 2022 anos só a Igreja Católica? Como é que nós vamos tirar daqueles que não acreditam nem na Igreja Católica, que ficaram cristalizados no tempo, espírito encarnado, ombreando conosco no dia a dia, alguns inclusive fazendo a caridade, estudando, mas ainda com a cabeça, o pensamento cristalizado na metempsicose, com medo de voltar a ser um animal. Nessas circunstâncias, o consolador prometido, que é a doutrina espírita, é a fé raciocinada. Se é a fé raciocinada, eu não posso mais ter a fé cega. Com a fé cega, eu não posso ser radical, eu não posso ser fanático, eu não posso ter medo. Olha quem está aqui no quadro representado atrás da gente aqui, Jesus Cristo. Se eu tenho Jesus no coração, se eu tenho Jesus no pensamento, eu não posso ter medo. Ainda que aconteça esse medo, se na infância os nossos pais, os nossos avós, tios, padrinhos contavam uma fábula que também tem um fundo moral, Jesus veio trazer a parábola porque nós já crescemos. E a parábola apenas e tão somente para comparar com a matéria que nós estamos inseridos, porque nós não vemos o que Jesus vê. Nós não sentimos o que Jesus sente. Então ele precisava de exemplos para que a gente pudesse ter uma noção. Então, dentro dessas circunstâncias, vamos ver lá o Gabriel Delany, na obra Reencarnação, tá? Vamos ver Diálogo com as Sombras, de Hermínio Corrêa de Miranda, Loucura e Obsessão, com Divaldo Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Tem a Gênese de Moisés, lá atrás, que a gente já mencionou. Então o homem se distingue de todos os seres vivos exatamente por essa superioridade concedida por Deus lá na Gênesis.
Então nós não podemos mais, nos dias que correm, associar essa ideia de voltar reencarnado como um animal. Não somos. E há, em verdade, os casos de zoantropia, né, que é uma variedade da monomania, em que o doente, veja só, um espírito doente, se julga convertido em animal, que é uma forma de alienação mental que é mencionado nos capítulos 2 e 12 do livro Diálogo com as Sombras, que nós já destacamos. A outra ocorrência é a licantropia. Licantropia, onde espíritos pervertidos no crime atuam sobre antigos comparsas encarnados ou desencarnados, fazendo-os assumir atitudes idênticas às de certos animais, que é a questão da obsessão. Então vocês vejam no capítulo 35 do livro Estudando a Mediunidade, que é importantíssimo também, de Martins Peralva. Numa outra abordagem dos livros Iluminação Interior, de Divaldo Franco e Joana de Ângeles, e também O Problema do Ser, do Destino e da Dor, por Leon Denis, são similares na assertiva, mesmo escrita em épocas diferentes. Vê a possibilidade do espírito. Eles dizem o seguinte, abre aspas, no reino mineral o sono profundo, no reino vegetal a inteligência dormita, no reino animal sonha, e no reino hominal acorda, conhece-te e torna-se consciente. Que sejamos Sócrates, conhece a ti mesmo, né? E com isso nós vamos ter esse galardão de olhar para dentro de nós e descobrir essa verdade que Jesus Cristo veio trazer e que nós, 2000 anos depois do que ele ensinou, ainda insistimos em não querer enxergar. Nós não enxergamos porque não queremos, porque incomoda. Então, tudo aquilo que incomoda a gente encobre. Já temos a vantagem do véu do esquecimento ao reencarnar, que não nos permite olhar lá para trás o que fomos. Mas se repetimos de ano e estamos reencarnados, é sinal que boa coisa nós não fomos. Então, a diferença fundamental infere-se disso que eu vou dizer agora. Olha o que a gente encontrou na pesquisa. Alma vital, que é a vida orgânica, a força motora que anima fisicamente plantas, animais e seres humanos. A alma intelectual, que é a inteligência do instinto, essa inteligência mecânica, inconscientemente embora, mas características de animais e seres humanos. Quando os seres humanos querem virar animal, viram, né? E a alma espírita, que envolve a consciência moral, que os outros seres não têm, só o ser humano. A certeza da individualidade, só nós temos essa convicção, essa certeza, que são condições exclusivas dos seres humanos. Voltem lá na Gênese de Moisés. Então, concluído o progresso para a realidade de chegarmos à perfeição da questão 113 do Livro dos Espíritos, basta empregar o livre-arbítrio na virtude, na prática do bem, na caridade, solidariedade, tudo aquilo que a gente menciona e acha que está praticando já na perfeição. Não, estamos muito longe disso. Então, nos demais reinos, se obedece às mesmas leis divinas, mas só o homem é capaz disso. E aí, para encerrar, vamos dar o destaque à questão 612 de O Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: o espírito que animou o corpo de um homem poderia se reencarnar num animal? Olha como Kardec é teimoso. Já estamos na questão 612. Aí vem a resposta. Isso seria retrogradar e o espírito não retrograda. O rio não remonta à sua fonte. Essa água do rio corre, chega ao mar, vai evaporando pelo caminho, evapora em maior quantidade no mar, sobe, vira nuvem, chove de novo. Mas essa água não volta na fonte na forma como ela já saiu um dia e percorreu o rio. Simples assim. Então, agradecendo a todos vocês por essa assistência, independentemente da quantidade, o que vale a intenção. Estamos regiamente pagos por essa oportunidade ímpar
em procurar trazer de forma mais suave, mais tranquila aquilo que a gente pesquisou, objeto de tantos livros, tantos excertos da internet, dedicação, responsabilidade, mas acima de tudo a alegria de poder concluir mais um trabalho para o sistema ABEBM-TV ano 2022. Agradeçamos então a esse Deus maravilhoso, esse Deus infinito, esse Deus perfeito, cujas leis estão acima de nós, e nós é que temos que mudar, evoluir para estarmos par e passo com essas leis. Senhor, unge nossa cabeça, unge nosso pensamento, unge nosso coração, na certeza de que essa perfeição que queremos é perfeitamente alcançável por todos nós. Agradecemos pela graça da vida, agradecemos pela misericórdia das provas, das expiações que visam o nosso aperfeiçoamento. Mas, acima de tudo, somos reverentes e teremos sempre a gratidão pelo Teu amor. Permita, Senhor, mais um dia de trabalho, mais um dia de trabalho, mais um dia de vitória, mais um dia de vitória, e assim sucessivamente, até que possamos ser alçados perfeitos aos vossos braços. Se conosco, Senhor, agora e sempre, graças a Deus. A todos vocês, o meu muito obrigado e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.